Nesse ponto, Fabiola, o presidente Bolsonaro ele recorre àquele oportunismo que nós mencionávamos, né, no tripé do projeto de reeleição do presidente. No instante em que o Lula promete abrasileirar o preço da gasolina, afastando a cotação dos combustíveis da variação do preço do barril do petróleo no exterior e da cotação do dólar, o Bolsonaro acusa a Petrobras de falta de sensibilidade com a população. O abrasileiramento a que se refere o Lula já foi praticado entre 2011 e 2014 no governo da Dilma Rousseff. Produziu um rombo de 133 bilhões de reais na Petrobras. O Bolsonaro discute mudanças na política de preço dos combustíveis desde 2019, primeiro ano de gestão dele, e nada foi feito até aqui. Em 2021, o presidente carbonizou no micro-ondas o então presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco. Agora ele leva à frigideira o general que deveria apresentar uma solução para essa encrenca, o Joaquim Silva e Luna, que substituiu o Castelo Branco. Foi uma intervenção militar do Bolsonaro na Petrobras. Petrobras não é casa de caridade. Ela captou dinheiro no mercado vendendo ações e precisa remunerar os seus acionistas, inclusive a União. A União recebe os dividendos pelos lucros que a Petrobras obtém. Então, a irritação do Bolsonaro ela não resolve problema nenhum, mas ela fornece o álibi para que o presidente cultive o seu velho hábito de terceirizar todas as culpas. Ele nunca é responsável por nada, e agora ele já faz oposição a si mesmo. Ele se opõe ao próprio governo. Ele se iguala ao Lula em matéria de oposição. E o Paulo Guedes ele está se transformando numa figura caricata. Antes de difundir essa falsa impressão de que o Brasil está preparado para a guerra, o Paulo Guedes precisa negociar um armistício com a sua própria língua, que se especializou em atirar contra o pé do dono. O ministro disse que o Brasil estaria preparado para uma Segunda Guerra Mundial. Depois que ele se deu conta que tinha recuado 80 anos na história, ele foi ali no cercadinho onde estavam os repórteres para se explicar. Não, ele estava se referindo não à Segunda Guerra Mundial, mas à pandemia e à guerra na Ucrânia. Então ele acha que o Brasil venceu a pandemia e acha que o Brasil vencerá também os efeitos dessa guerra na Ucrânia, que tem puxado o preço dos combustíveis aqui no Brasil, e não só dos combustíveis, de tudo, dos alimentos, de tudo, está infectando a economia. O desempenho do governo na pandemia foi precaríssimo. Não é verdade que o Brasil esteja preparado para lidar com a variação dos preços dos combustíveis. O próprio ministro Paulo Guedes já admitiu, semana passada, que o governo pode, inclusive, subsidiar os combustíveis, dependendo de como se comportar a cotação do petróleo. Isso despejaria dinheiro público, esse subsídio, dentro do tanque de carros de luxo. Pessoas que dirigem aí carros, inclusive alguns movidos a diesel, num país em que os brasileiros mais pobres estão passando fome. Então, mostra que o governo não está longe de estar preparado. Poderia ter se preparado para isso, mas não se preparou, não.